E essa dinâmica da desvalorização da moeda é o que muda menos. Porque entra governo, sai governo, pode vir direita, pode vir esquerda, pode vir centro, ela não muda. É praticamente uma política de Estado e não só no Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse corte, eu gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês. Nós acabamos de ultrapassar a marca dos 1000 inscritos e nada disso seria possível sem o apoio de vocês que acompanham, curtem e compartilham nossos vídeos. Isso só me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade e informações que realmente fazem a diferença na sua vida financeira. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada e vamos crescer ainda mais juntos. Então vamos lá. Você já percebeu que o seu dinheiro parece valer menos a cada ano? Mas será que isso é apenas culpa da inflação ou existe algo maior por trás disso? No corte de hoje, Bruno Perini revela como decisões do governo e políticas econômicas estão silenciosamente corroendo seu poder de compra. Quer saber como se proteger desse sistema? Então fique atento, porque o que você vai ver hoje aqui pode mudar o seu futuro financeiro. Bora pro vídeo! E, cara, o imposto pode mudar ano que vem já. Tendo reforma tributária, a gente viu há pouco tempo o ministro Haddad na televisão falando que quer isentar quem ganha menos de 5 mil, mas criando uma alíquota nova para quem ganha mais de 50 mil por mês. Só que isso é o projeto inicial que ele pretende enviar para o Congresso. Lá vai ser modificado, talvez parte passe, talvez parte não passe. Durante a pandemia, a gente viu discursos lá nos Estados Unidos do presidente, né, do Fed, Jeremy Powell, ele falando o tempo todo, a inflação é temporária, é temporária, é temporária. A inflação não é temporária. Em moeda fiduciária, a inflação é permanente. Nossas vidas são temporárias. A inflação não, ela veio para ficar. Antes da gente nascer já tinha inflação, depois que a gente foi embora vai continuar tendo inflação em moeda fiduciária. Então eu quis explicar por que essa dinâmica existe, como é que a moeda surgiu, por que ela vai continuar. Quase toda a política que no final desvaloriza a moeda, os políticos falam que não é em nome deles. É em nome do povo que eles estão fazendo aquilo. Cara, basicamente o discurso do Haddad foi que tudo aquilo que ele estava fazendo era em nome do povo brasileiro. Exatamente. E politicamente foi brilhante o que ele fez ali, né? Na verdade, a gente fala o Haddad, mas eu não sei se foi ele, eu acho que é o Lula muito mais. Talvez o Haddad, por exemplo, eu vou dar... É um mensageiro, mas vamos imaginar que o Haddad ele se canse de estar no governo. Porque ele é vítima de muitos ataques, virou meme, virou sinônimo de aumento de imposto. Ele fala, não quero mais essa vida pra mim. Deixa eu ir embora. Quando a Haddad sai no Ministério da Fazenda, o mercado ele cai ou sobe no dia seguinte, na opinião de vocês? Acho que vai subir. Mantido tudo mais constante, eu acho que cai, cara. Você acha que vai cair? Porque provavelmente quem vão indicar pro lugar dele é um cara que é pior do que ele. Porque ele é um cara que fica mais de olho em responsabilidade fiscal. Ele meio que segura isso. Não tô falando que ele é um ministro perfeito, nada disso. Mas do pessoal que está no governo... Na minha opinião, ele é o mais equilibrado. Entendi. Que mostra que... Nossa, a gente tá muito mal, né? Entendeu? Tem que ver o que poderia entrar no lugar. Então, eu acho que o mercado cairia se ele saísse. Se você pega a divisão das pessoas que votam no PT, por renda mensal, abaixo de 3 mil, o PT ele nada de braçada. Ele conquista boa parte dos votos. Entre 3 e 5 fica muito mais dividido. Acima de 5, eles perdem muitos votos. Então, com essa manobra, onde eles isentam... teoricamente, né, se for pra frente, isentam quem ganha menos de 5 mil, eles ganham todo esse pessoal que era meio indeciso, só que o pessoal que ganha acima de 5 mil não começa a ser tributado na hora, em 27,5, vai ter uma escadinha. Então eles também ganham parte desse pessoal. E basta ver comentário em rede social pra ver que tem um cara que olhou pra aquilo e falou, cara, quem vai pagar essa conta? Como assim vai abrir mão de receita, sendo que a gente esperava que cortasse gasto? E outros falando, não, quem vai pagar a conta são os mais ricos, vai dar tudo certo, eu vou ter estado gratuito. A gente não tem ainda o final da história, né, pra poder fazer o cálculo correto, mas uma estimativa que eu vi é que nós teríamos 16 milhões de contribuintes atuais do imposto de renda isentos. E quem entraria na política para pagar mais imposto seriam 100 mil pessoas, nessa primeira estimativa. Só que essa estimativa talvez estivesse errada só considerando a renda que o cara recebe como pessoa física acima de 50 mil, e não um pacote de renda total. Mas se você pensa em 16 milhões isentos para 100 mil que vão pagar a mais, é difícil a conta fechar. Até porque esses 100 mil que pagariam a mais são pessoas que geralmente têm mais recurso para aprender a se defender de tributação. Sim. Porque vamos supor que numa nova tributação o pessoal chega lá e fala, Kaique, você vai ter que pagar 1 milhão a mais de imposto por ano. O Kaique é um cara inteligente, ele fala, beleza, então eu tenho 999 mil para contratar um advogado para fazer essa conta ficar menor. Porque se o cara me economizar R$1.000, você tá pagando menos imposto, né? Você não encontra hoje em nenhum lugar um estado que não tem um poder centralizado. Todos têm.
Então você passou por esse processo de centralização do poder. Em alguns locais onde não teve centralização, o que aconteceu é que uma tribo centralizada maior foi lá e dominou. Então você naturalmente vai ter esse processo. E lá atrás o mais comum eram monarquias, hoje o mais comum é que esses estados centralizados sejam regidos por repúblicas democráticas. E aí você tem aquelas que são realmente democráticas, ou aquelas que só se dizem repúblicas democráticas, mas são a República Democrática da Coreia do Norte, do Congo, países que têm isso no nome, mas não são nem repúblicas e nem democráticas, são simplesmente ditaduras. E aí quando você pensa nesse caminho democrático, a democracia tem coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas ruins, comparada, por exemplo, com regimes monárquicos, é o estímulo ao pensamento de curto prazo. Porque se você pensa no monarca, com o poder passando de maneira hereditária. Gerações lá. Exato. Né? Se esse monarca faz uma besteira muito grande, a consequência pode ser que ele perca a cabeça. Literalmente, como aconteceu na história várias vezes. Ou, se ele não perde a cabeça, porque ele faz uma política para colher benefício agora, mas a consequência é muito ruim, mas não vem agora, ela vem a longo prazo. Quem perde a cabeça é o filho dele. Então, isso meio que freava esses monarcas de fazerem muita besteira. Não é que não acontecia, mas era um freio. Se você pensa na democracia, como as trocas são muito frequentes, aqui no Brasil tem reeleição, tem estados onde não tem. O presidente fica 4, 5 anos, depende do estado, ele sai. Aqui no Brasil, com reeleição, você fica 8. Mas para esse cara que vai ficar 8 anos, ele pensa, bom, eu posso me endividar bastante agora, para gastar nesse momento e virar o pai dos pobres, ser lembrado para sempre, e essa conta alguém vai ter que pagar. Só que eu posso botar essa conta para alguém pagar daqui a 30 anos. Talvez esse cara, como os presidentes geralmente são pessoas que já estão com uma idade mais avançada, sobretudo hoje, esse cara talvez nem esteja vivo para a conta ser paga, mas alguém estará. Então esse estímulo de curto prazo, ele é muito nocivo, mas por conta disso você tem estados espalhados pelo mundo, a grande maioria gastando mais do que arrecada, e aí para fechar a conta, esse pessoal vai usando alguns artifícios, como aumentar impostos, vai emitindo mais dívida, no final ele cria mais dinheiro, o que gera os ciclos inflacionários. Hoje em dia, como qualquer um pode virar governante, qualquer um entre aspas, né? Você não consegue se candidatar sem ter um partido aqui no Brasil. Mas a justificativa é que o dinheiro do povo vai continuar sendo do povo, só sendo usado pelo Estado em prol do povo, em nome do povo. Então por isso as pessoas se revoltam menos, até porque lá na época da Revolução Francesa, não tinha uma desculpa do tipo, não, vou te tributar, mas é para saúde e educação. Hoje em dia você tem essa desculpa. Muito, né? Mas muitas vezes é só uma desculpa. Você entra lá no Tesouro Transparente, olha as linhas de gasto, cara, educação e saúde são as últimas linhas. O maior gasto é com pessoal, ativo e inativo. E era a periferia, então estava muito se desenvolvendo essa parte social. Então tinha muito projeto de, desde terminal de ônibus a escolas e hospitais. Eu acho que teve hospital que demorou tipo 10 anos para sair, tinha 4 ou 5 escolas pela metade, por causa disso. Um governo começava a fazer um negócio, acabava o dinheiro que tinha separado, a escola ficava abandonada 2 anos, aí alguém retomava, tentava terminar, e era um negócio que tipo assim, um negócio que deveria, sei lá, custar, não sei quanto custa você construir uma escola, mas um negócio que devia custar 10 milhões, acabava gastando 100, porque ninguém conseguia terminar, porque sempre saía um governo e não conseguia ir para frente. Uma coisa que você falou, engraçado, de 5, 6 anos atrás, eu lembro que mais ou menos uns 7 anos atrás, todo mundo foi pra rua para reclamar 20 centavos de aumento em cima de uma passagem de ônibus. Faz mais de 10 anos, porque foi na época da Dilma ainda. Não, foi 2013. Foi 2013, verdade. 10 anos, por causa de 20 centavos. Hoje a galera aceita pagar um preço, sei lá, de R$2 a mais que daquela época lá de passagem de ônibus, dólar a R$6 e um monte de absurdo que eles encontram dentro do mercado e tudo mais, porque não tem um pouco daquela consciência. Eu nem lembro o que foi aquele despertar da galera ir pra rua. Tipo assim, o governo chega pra você e fala assim, não, cara, é assim mesmo. O dólar agora é R$6, você vai ter que pagar mais imposto. Agora, ó, se você quiser comprar azeite pra sua salada, você vai ter que pagar R$50, o óleo é R$12 e cala a boca. É, porque pra gente já é quase que o normal. Se tem uma coisa que o brasileiro tem certeza é que os preços no futuro serão mais altos. Isso não é nem de agora, né? Se pega antes do Plano Real, então, aí era um absurdo. Aqui no Brasil, pouca gente sabe disso, mas na nossa curta história, vamos colocar assim, de autonomia econômica, porque antes da independência, a família real chegou aqui em 1808. Então a gente já começou a ter mais negociações utilizando moeda. Mas desde essa época, pouco mais de 200 anos, o real é a nossa 10ª moeda. Então a gente trocou de moeda várias vezes, porque o brasileiro ele se tornou, o governo principalmente, nesse caso, que é o culpado, especialista em destruir o valor da moeda. Uma estatística que eu coloquei no livro, e se eu não botar a fonte vão achar que eu inventei, mas está no site do IBGE.
Você pode entrar lá agora e pesquisar. Qual vocês acham que é a inflação acumulada dos anos 80, ou seja, 1980 até 94, que é o início do Plano Real? É um período de apenas 14 anos. Uhum. Chuta um número. Inflação acumulada. Pelo Inflação IPCA. acumulada? Isso. Eu vou chutar um número alto, sei lá, 250%. 250%? Pô, acho que isso aí devia ser por cada 6 meses, isso daí. Você acha que esse número é alto? Eu acho que 250%. Eu acho que era tipo, sei lá, cara, 4 mil. 4 mil? É. Num período de 14 anos? Cara, 4 mil? Chuta um número mais alto do que isso. 16.000%. 16 mil? Ah, estaria Pode 14 exagerar, mil, pode 14 exagerar. mil, mil 14 mil por ano aí. A inflação acumulada, tô no site do IBGE, a inflação acumulada de 1980 a 94 foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%. Como que é? 13 trilhões. 13 trilhões. Nossa, Se falou 100%... lá. Cara, pensa comigo, Kaique, se Caralho. 100% são preços dobrando, olha quantos preços tiveram que multiplicar Deus para do ter céu. 13 trilhões de inflação, cara. O que aconteceu aí? Isso foi a década de 80, nossa década perdida. Aí você pensa, mas por que é uma década perdida? Porque imagina um cara que tinha que empreender. Como é que você ia fazer para empreender se não conseguia fazer conta para projetar o futuro? É verdade. Porque naturalmente, para empreender, essa é uma ideia do Keynes, ele fala que olha, o empreendedor ele tem um certo espírito animal, né? Porque à luz de todos os riscos, se ele é 100% racional, ele não toma decisão muitas vezes. Agora, ele tem aquele impulso, aquele quê de animal de falar, não, vou fazer acontecer. Sim. Nessa época aqui, você podia ter um espírito, não era animal, o espírito Sim. zoológico inteiro, entendeu? Todos os animais dentro de você. Você não ia empreender. Você não conseguia projetar o futuro, então não tinha como ter empreendedorismo, era muito menor, então você gerava menos emprego também. A preocupação do brasileiro não era com anos, era com dias. O cara ia para a porta do banco para deixar o dinheiro para no dia seguinte poder pegar com algum tipo de correção pela inflação. E a gente tem hábitos, inclusive, dessa época. O imóvel, americano não por faz exemplo. compra de mês. Porque ele pode comprar quando quiser. Aqui, por que tem compra de mês? Porque lá atrás, ou você comprava tudo assim que recebia o dinheiro, ou você no dia de amanhã pagaria mais caro, no outro dia pagaria mais caro, no outro não ia ter produto no mercado. O imóvel também Compras foi a do maneira que o mês, Brasil, exatamente. o brasileiro Compras do mês conseguiu é fazer para preservar parte da sua riqueza, né? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para entender como proteger o seu dinheiro das armadilhas econômicas. Agora é hora de agir. Invista no seu conhecimento, busque estratégias inteligentes e não deixe que decisões políticas continuem afetando o seu bolso. Deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos que podem transformar sua vida financeira. Você está no caminho certo para conquistar a sua liberdade financeira.